O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Eu vou começar com algo bem prático. Vocês algum dia choraram por causa dos seus pecados? Já derramaram lágrimas pelo mal que nós causamos a nós mesmos e aos outros com os nossos pecados? Eu pergunto isso porque nós temos uma história que a primeira leitura nos mostra bem claro. Um povo que Deus escolheu para si. E esse povo diz que ia ser fiel a Ele. Esse povo diz que eles não iam mais fazer maldades, de que eles iam respeitar os mandamentos, de que eles iam cumprir tudo aquilo que o Senhor ia lhe propor. Mas esse povo que Ele escolheu, que Ele chamou para ser um povo dele, um povo que no mundo fosse sinal, fosse vivência dessa comunhão e dessa fidelidade, se torna um povo rebelde, infiel e pratica todo tipo de iniquidade, a ponto de até acreditar em outros deuses, em outras forças, em outros esquemas, vou dizer assim, e desprezar a Deus. Até mesmo criar ídolos, porque o ídolo é aquele que substitui a Deus, não é a estátua de barro, mas é
aquele a quem nós colocamos a nossa confiança. E vocês já prestaram atenção em quantos ídolos nós já criamos dentro de nós? E quantas vezes nós desobedecemos a Deus, quantas vezes nós somos infiéis aos mandamentos, não buscamos viver os mandamentos. Em vez de nós criarmos unidade, nós criamos divisão. Em vez de formarmos as pessoas para que elas sejam boas e santas, nós formamos inimigos uns dos outros. Será que nós perdemos a visão das coisas e não enxergamos mais os nossos pecados? E não percebemos que o sofrimento que nós estamos tendo hoje é consequência de nossas faltas e que nós precisamos chorar pelos nossos pecados? Pedir a Deus misericórdia. Porque no momento em que nós rompemos com a fidelidade a Deus, nós estamos sujeitos à desgraça, nós estamos sujeitos à invasão de toda espécie de mal e de destruição na nossa vida. Não porque Deus é mau, é porque nós somos mau. É porque nós não queremos obedecer. É porque nós não acreditamos nele. E somos o povo de Deus, que não acredita em Deus, que não confia em Deus. Então é hora de nós abrirmos o coração e reconhecermos que nós não somos nada sem Deus. E que precisamos voltar de novo à fidelidade a Ele. Precisamos de novo rever os 10 mandamentos, precisamos de novo reler o Evangelho, precisamos de novo conhecer a nossa igreja, os documentos da nossa igreja, o catecismo da nossa igreja, que é milenar, é o ensinamento milenar da palavra de Deus. O pecado não deixou de ser pecado, a injustiça não deixou de ser injustiça, o ódio não deixou de ser ódio. Deus não mudou nada do que Ele disse até hoje, e não vai mudar, porque Ele é santo, e nos chamou à santidade. Portanto, se nós não reconhecermos os nossos pecados, se nós não chorarmos os nossos pecados, quem irá nos salvar? E o Evangelho nos ilustra com algo de fora. Porque o povo de Deus fala assim, nós somos o povo de Deus, o povo de Israel, o povo ali que Jesus estava em volta deles. Até parece que Jesus vai na divisa de Israel, né, nas divisas do território de Israel, para encontrar gente de fé, um soldado, um homem que não era judeu, que vem dizer a Jesus, o meu servo está de cama paralítico. E Jesus, vou lá para curar. E preste atenção numa coisa, o que esse oficial do exército diz para ele? Senhor, eu tenho pessoas sob meu comando, e sou submisso também a um comandante. E vocês sabem que no exército a disciplina, ela é rígida, vou dizer dessa forma, rígida, não é que ela é rígida no sentido de não ter flexibilidade, mas ela educa a pessoa à obediência. Eu tenho que obedecer o meu superior, eu tenho que obedecer o sargento, o cabo, né? Aquele a qual eu estou submisso, e os outros, consequentemente, também me obedecem. Essa é a regra que funciona dentro de um exército, porque senão não tinha como fazer guerra, né? Vamos atacar, vai todo mundo correndo, vai embora para casa, né? Sabe, o exercício da obediência acontece dentro da corporação, porque se não for obediente, não tem exército, é uma bagunça. Ninguém se defende de ninguém, cada um defende por si mesmo, sabe? Mas o exército, ele cria uma disciplina, a pessoa aprende a ser disciplinado. E ele diz, não precisa ir lá na minha casa, eu sou subalterno e tenho pessoas sob meu comando. É só o Senhor dar a ordem, dizer, pronto, meu servo fica curado. E o que Jesus responde? Não encontrei em Israel tanta fé.
E é duro ouvir isso, porque Jesus está dizendo, aquele que diz ser o meu povo, aquele que se diz pertencer à minha igreja, não tem fé. É uma fé miudinha, é uma fé fraquinha, que não produz resultado. E é concedido. E ele vai dizer, olha, em verdade eu vos digo que virão pessoas do Oriente e do Ocidente e farão parte do reino de Deus, enquanto vocês vão ser jogados fora. É duro isso. Ouvi isso de nosso Senhor, que carregou sobre si os nossos pecados. No Antigo Testamento, a punição era a invasão dos inimigos, a perda das colheitas e tantas outras situações que aconteciam. No nosso tempo, no tempo de Jesus, Ele assume sobre si os nossos pecados, para que nós não sejamos condenados, para que nós não percamos a nossa vida, mas a tenhamos em abundância. Por isso que Ele carregou sobre si os nossos pecados. Que expulsar demônio, curar doentes, é sinal de que o Messias está no nosso meio. O Pai já enviou o seu Filho para que o mundo não se perca, mas seja salvo. E nós que pertencemos ao povo de Deus, e eu vou dizer, pelo amor de Deus, se salve. Acredite em Deus, confia nele. Pare de dar ouvido para os ídolos. Pare de dar ouvido para os ideólogos, pare de dar ouvido para aqueles que contestam tudo, mas não salva ninguém. Precisamos ter mais fé em Deus e menos fé em tudo aquilo que é mentira e que rouba de nós essa comunhão profunda com Deus, essa intimidade profunda com Ele. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Buscai a Deus nesses tempos difíceis. Chorai seus pecados. Pedi perdão. Busque a confissão. Um sacramento que cada vez menos pessoas vão confessar. Será que se tornaram santos e não precisam mais confessar seus pecados? Não precisam mais pedir perdão a Deus? Ou não existe mais pecado? Que é a doutrina do mundo, que não é a doutrina de Cristo? Meus irmãos, a fé em Deus leva-nos a ter atitudes concretas de conversão, de mudança de vida. Por isso, não nos enganemos com Deus. E vamos dizer como salmista, Senhor, não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Sejamos humildes diante de Deus. Abandonemos a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso achismo e vamos viver a vida como ela deve ser vivida, com muita fé em Deus e buscando sempre praticar a justiça e fazer o bem a quem precisa perceber em mim e em você que nós somos de Deus. E assim experimentarmos a sua graça, como aquele centurião, aquele soldado experimentou, de confiar em Deus. E por ele crer em Deus, por ele acreditar em Jesus, mesmo que ele não fosse na casa dele, mas era só lhe dizer uma palavra. Peçamos ao Espírito Santo hoje que aumente a nossa fé, aumente em nós essa confiança profunda em Deus, para que a nossa vida possa ser transformada, possa ser curada, possa ser restaurada, como aquele paralítico que recebeu a cura pela fé do seu responsável, do seu superior. A Ele seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.